Olá, turminha do segundo ano, bom dia, boa tarde novamente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ética. Nós vamos encerrar a semana, pois hoje é sexta-feira, dia 21 de maio. Na nossa aula de ética de hoje, nós faremos a correção da nossa atividade anterior. Também faremos uma pequena revisão sobre os assuntos que estão nas provas que vocês já receberam. Eu vou pedir agora que vocês peguem os materiais da nossa aula, ok? Então peguem, por favor, o livrinho de ética. Nós vamos fazer a correção da tarefinha de casa e relembrar os assuntos que vocês estudaram alguns meses atrás, algumas semanas atrás. Certo, turma? Além disso, você também pegará o seu estojo, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. E você também pegará a sua provinha de ética. Todos receberam no segundo ano essa provinha daqui e nós vamos conversar sobre ela para esclarecimento, caso você tenha ficado com alguma dúvida na resolução dessas questões. Ok, turma? Então prepare seus materiais que nós vamos começar. Hoje vocês não anotarão a agenda com as atividades de casa, pois a tarefa indicada de vocês de hoje será a execução dessa provinha. Caso alguém já tenha feito, tudo bem, você vai tirar as dúvidas e verificar se a sua prova está tudo certinho. Mas para quem não fez, vai me acompanhar durante as explicações e aí você poderá responder essa provinha. Ok, turma? Muito bem, então nós vamos começar com a correção da tarefa de casa da nossa aula de ética, a última aula de ética que nós tivemos. Vocês responderam a tarefinha de casa na página 49. Pegue seu livrinho de ética e você vai abrir na página 59, melhor dizendo, página 59. Nós conversamos sobre a comunidade escolar, foi o nosso último assunto, e a atividade de casa que passei foi esta daqui, essa tarefinha daqui, página 59. Aqui diz, lugar de criança é na escola. Você concorda com isso? Você, aluno do segundo ano, concorda que lugar de criança é realmente na escola? Que maravilha! Na segunda questão diz o seguinte, agora é com você. Letra A, você gosta da sua escola? Por quê? São duas perguntas em uma. É uma resposta pessoal, você começará a sua resposta com sim ou não e você explicará por quê. Suponhamos que você tenha escrito sim, letrinha maiúscula no início da resposta, sim, vírgula, e explicar o motivo. Por que você gosta da sua escola? Você explicará com as suas próprias palavras, peça ajuda de algum adulto da sua casa para lhe auxiliar na escrita dessa resposta. Certo? Então você começará com sim, letrinha maiúscula, ou então, caso você tenha colocado não, pois é a resposta pessoal, caso você tenha escrito não, também letra maiúscula no início da resposta, acento, tio no A, vírgula e completará com a sua resposta. Lembre-se, como eu disse, são duas perguntas em uma. Quando isso acontece, você tem que explicar qual é a razão que você disse sim ou não. Qual é o motivo que você acha que a escola que você gosta ou que você não gosta. Vocês vão colocar então essa resposta aqui ao lado do sim ou do não. Tem espaço de duas linhas para vocês completarem. Ok? Letrinha B. O que devemos fazer para o bom convívio escolar? Vamos colocar algumas sugestões de resposta. Para que os amiguinhos possam conviver bem, o que é preciso? Vamos colocar algumas sugestões. Respeitar, brincar, ajudar, participar das atividades, outras. Primeira coisa que nós devemos respeitar os nossos amigos, respeitar as diferenças, como nós vimos na aula anterior.
Brincar com os amigos, sem briga, brincar todo mundo em paz, respeitando sempre os coleguinhas, ajudar sempre quem estiver precisando e participar das atividades. São algumas coisas que nós podemos fazer para o bom convívio escolar. Lembrem-se de começar a resposta também com letrinha maiúscula, certo? Não se esqueça. Quando terminar a sua resposta, coloque um pontinho final que está sinalizando que a sua resposta encerrou. Resposta pessoal, estas são algumas sugestões. Além desse daqui, você poderá também colocar outras, acrescentar ou até mesmo colocar coisas diferentes das que eu escrevi no quadro, certo? Então fiquem à vontade para a resposta. Terceiro, pinte a sua forma de ir à escola. Mas vocês, como estão com aulas online, vocês podem optar por colocar na época que nós não estávamos na pandemia. Antes de acontecer toda essa pandemia, das escolas precisarem fazer apenas as aulas online. Qual era o veículo, qual era o transporte que você utilizava para ir à escola? Você ia a pé, caso você tenha ido a pé, você pintou este menininho aqui, esse menininho. Você vai de barco para a escola? Bicicleta, também uma boa opção para, além de você se exercitar, você chega mais rápido no local que você quer. A bicicleta também é um meio de transporte que não polui o ar. Ônibus também é uma outra opção. Carro particular, motocicleta ou então um trem. Existem alguns alunos que pegam esse tipo de transporte, o barco, realmente para ir à escola. Pois algumas crianças moram próximas de rios, pode até ser que elas morem em aldeias indígenas, em comunidades onde tem os rios passam por perto e essa criança precisará pegar um barco para se locomover para ir até a escola. Como vocês moram nessa região próxima de Olinda, o mais provável seria carro ou até mesmo um ônibus que pode ser uma condução ou até mesmo a pé para aqueles que moram próximo da escola. Essa daqui é uma resposta pessoal. Você pintou qual é o meio de transporte que você utiliza para ir à escola. Pode ser até dois. Tia, eu vou às vezes a pé, às vezes eu vou de carro. Você pode pintar os dois. Às vezes eu vou na condução, eu vou no ônibus, na Kombi, ou então eu vou de carro, às vezes eu vou de moto. Então você pode pintar quais são os meios de transporte que você utiliza para ir à escola. Então também é uma resposta pessoal. Cada um pintará de acordo com o que vocês utilizam ou utilizavam na época antes das aulas online começarem. Certo, turminha? Muito bem. Tarefa de casa corrigida. Essas próximas páginas aqui, a 60 e 61, ficará na nossa aula seguinte de ética, certo? Pois hoje nós vamos fazer a revisão sobre os assuntos estudados e o esclarecimento das dúvidas sobre as provas. Você vai pegar o seu livro agora, vai voltar um pouquinho as páginas e nós vamos rever um pouquinho sobre a família. Lá no comecinho das aulas online, vocês estudaram comigo sobre a família. Aqui, exatamente na página 8, lá no comecinho dos nossos primeiros assuntos. Vamos ler um pedacinho desse texto. Quando nascemos, somos acolhidos pelo nosso primeiro grupo social, a família, nossa primeira comunidade. Após o nascimento, assim que possível, os pais registram a criança com o nome e sobrenome, a data de nascimento, o nome do pai, da mãe e dos avós. Há alguns casos em que as crianças são registradas apenas com o nome da mãe e dos avós maternos. Estas informações ficam num documento chamado, quem é que lembra como se chama esse documento que toda criança tem assim que ela nasce? Chama-se Certidão de Nascimento, que afirma que aquela criança faz parte da sociedade e já é cidadã. E tudo que nossa família acredita ser importante, ela vai nos ensinar. E nós vamos aprender as primeiras noções de respeito, do certo e do errado, dos horários, de como nos comportar em vários lugares e situações. Tudo isso a gente aprende com a nossa família. Noção de respeito, do que é certo e do que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Então tudo isso a gente aprende, incluindo também como nós devemos nos comportar no lugar que nós chegamos.
como nós devemos nos comportar quando vamos à casa de outra pessoa, quando vamos à escola, quando vamos passear, quando vamos fazer alguma outra atividade. Sempre nós aprendemos com a nossa família a forma como nós devemos nos comportar. Um ambiente organizado fará de nós pessoas também organizadas nos estudos, no trabalho, em tudo. Assim como um ambiente limpo vai contribuir para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. É assim que crescemos como cidadãos de bem. O amor é o sentimento que move a família, é do amor que brota o respeito, a verdade, a colaboração, a alegria. Então, todas essas coisas aqui são muito importantes no convívio, nos primeiros momentos de vida da criança, que ela aprende várias coisas com a sua família e isso ela leva para a sociedade assim que ela vai crescendo. Vocês preencheram aqui essas atividades. Já sabemos sobre alguns graus de parentesco, como os pais, irmãos, primos, tios, avós. Vocês já aprenderam já tudo isso. Avança um pouquinho a página, agora nós vamos para a página 12 e o título é: Existe alguém sem família? Será que existe? Existem crianças, adultos e idosos que vivem pelas ruas. Não tem ninguém por eles. Uns porque fugiram de suas casas, outros porque nasceram nas ruas, outros ainda porque se perderam e foram ficando por ali. São muitos os motivos para ter tanta gente sem família. O pior deles é quando são abandonados pelos parentes, seja nas ruas ou em hospitais. Muito triste, não é? Mas há pessoas que se preocupam com os que não têm família e fazem movimentos de ajuda, como campanhas para arrecadar roupas, alimentos, remédios, o que for possível para melhorar a condição de vida dessas pessoas. Mas é claro que essa situação não fica assim resolvida, porque é preciso muito mais de um dia de presentes. Quando as pessoas auxiliam, ajudam aqueles que têm maiores necessidades, são aqueles que vivem em situação de rua, você pode, por exemplo, alimentar uma pessoa, só que ela no outro dia, ela passará a ter fome novamente. Então, é uma medida mais emergencial você ajudar quem estiver com fome, quem estiver precisando. Mas essas pessoas precisam mesmo um local digno para morar, um trabalho para que elas mesmas possam se manter. Na outra página 13, do mesmo jeito que encontramos histórias tristes, podemos encontrar belas histórias de amor que fazem um adulto encher de alegria o coração de uma criança ou jovem. São as histórias de adoções. Um jeito lindo de formar uma família é adotar crianças ou até adolescentes. Muitas meninas e meninos não foram parar nas ruas porque alguma família os adotou. Tornaram-se filhos adotivos. Quando uma criança está sem família, ela deve ficar sob a guarda do governo do estado. É ideal que ela fique nos abrigos do governo o menor tempo possível, para que logo esteja com uma família, a sua família. A adoção é uma atitude muito séria e ao mesmo tempo muito bonita. É uma responsabilidade para os adultos e uma alegria. Alegria para aquelas crianças que são adotadas, pois elas passarão a ter uma nova família. É uma alegria imensa para a criança que estava sem lar poder ter amor, respeito, carinho e uma família que possa cuidar dela. Avança um pouquinho as páginas, agora nós vamos ver história de família na página 19. A família é a primeira comunidade em que somos inseridos, a qual está inserida em conjuntos de comunidades ainda maiores, que são as vizinhanças, são os nossos vizinhos, cidades, estados, assim por diante. Juntas, estas comunidades formam as sociedades. Juntas, todas as famílias formam uma sociedade. São aquelas pessoas que convivem no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. Voltemos à família. Elas começaram antes mesmo de nós nascermos, na forma de nossos pais. Antes deles vieram nossos avós e antes destes temos nossos bisavós, tataravós e uma grande sucessão de pessoas anteriores. A estes nós chamamos de ancestrais. Os nossos ancestrais são as pessoas da nossa família que nasceram antes da gente. Nossos tataravós, bisavós e bisavós, tataravós e tataravós, avós e avós dos nossos pais. São os nossos
ancestrais, aquelas pessoas que nasceram antes da gente. Para sabermos identificar a origem das famílias, é comum organizar nossos ancestrais em um esquema chamado de árvore genealógica. Nessa árvore genealógica não é uma árvore realmente com folhas, mas um desenho que possa representar quais foram as primeiras pessoas da sua família. Lá na página 21 tem um desenho da árvore genealógica, onde tem vovô e vovó, papai e mamãe, você e irmãos. Caso você não tenha irmão, você não preencheu essa parte. Mas a nossa árvore genealógica são feitas com os nossos ancestrais, que são pessoas que nasceram antes da gente. Avançando agora um pouquinho a página, nós vimos um pouquinho sobre a convivência na família. Conviver nem sempre é fácil, mas é necessário haver respeito para que nós possamos conviver bem uns com os outros. Na página 26, vamos procurar o dicionário que significa convivência. Você deve ter encontrado algo parecido com ação ou efeito de conviver, modo de vida em que se pode partilhar a vida em comum, convívio diário. O relacionamento é estabelecido entre pessoas que convivem diariamente, convívio próximo e contínuo intimidade. Pois é, o ato de conviver, estar junto no mesmo local e partilhar muitos momentos diariamente ou quase todo dia é a convivência. Você está perto dessas pessoas que vivem com você. Não é fácil conviver. Precisamos ser pacientes uns com os outros, aceitar a opinião do outro, mesmo que seja diferente da sua, da minha, da nossa, acatar as decisões tomadas em grupo. Temos de entender que não estamos sós e que devemos pensar em todos como membros que fazem parte do nosso convívio. Se não pensarmos assim, a convivência ficará bastante difícil, bem difícil. Então a convivência requer paciência, respeito, amor, carinho entre todos os membros da família. O idoso na família foi o que nós estudamos também. A nossa família, lá na página 31, começa com papai e mamãe ou quem cuida de nós desde bebês. E com você acontecerá o mesmo. Depois de adulto, você irá envelhecer e talvez será um vovô ou uma vovó. Mesmo que não tenha netos, a idade virá e o envelhecimento também. Todos nós passaremos por essa fase. Todo ser humano nasce, cresce, torna-se um adulto e envelhece. Todas as pessoas passam por isso. São as fases da nossa vida. Todos nós envelhecemos e um dia seremos idosos. Imagine você que agora corre, salta, vai para a escola, depois crescerá, irá para o trabalho, irá dirigir, fazer compras e depois vai envelhecer. Enquanto as pessoas ocupadas com a própria família não param para conversar. E aí você sente-se esquecido, sem amor, sem utilidade. Este sentimento em relação aos mais velhos se manifesta em muitas famílias. Há algumas que levam o idoso para casas de repouso e nem o visitam. O lugar do idoso é em casa, com a família. Mas se ele precisar de cuidados especiais, então se deve fazer tudo para que a sua saúde fique em harmonia. Para isso é importante tentar mantê-lo o mais próximo possível do seu lar. Os idosos, eles querem estar em suas casas e não em outra casa cheia de gente estranha. O local melhor para um idoso estar junto de sua família. Se ele precisar de ajudas especiais, poderá ter uma pessoa para auxiliar esse idoso, caso a família esteja ocupada trabalhando durante o dia. Na página 32, em nossa sociedade acredita-se erradamente que quando um idoso para de trabalhar, significa que parou de produzir, então não tem mais utilidade. Isso não é verdade. Muitos idosos adoecem de verdade por causa desse sentimento de rejeição da sociedade e até da família. Mas hoje em dia, muitos desses idosos mudam sua maneira de viver através da prática de exercícios físicos, de passeios, de diversões como cinema, teatro, praia e até de viagens. Então a qualidade de vida deles começa a melhorar, pois quando estamos felizes, tudo colabora para a nossa saúde. Quando nós estamos felizes, tudo colabora para a nossa saúde. Não só as crianças e adultos têm o direito à diversão. Os idosos também são adultos e merecem se divertir, afinal eles viveram tanto, passaram por tantas experiências
e eles também têm esse direito de se divertir. Os idosos, eles têm preferências na fila, eles têm cadeiras e assentos especiais que são separados para eles. Os idosos precisam ser tratados com muito amor e carinho. Ok, turminha? Relembraram esse assunto, alguns tópicos, algumas coisas que nós vimos na nossa aula anterior em algumas semanas atrás. Esses foram os assuntos que nós estudamos algumas semanas atrás e são os assuntos que fazem parte da sua provinha de ética. Pegue agora a sua provinha de ética, separe o seu lápis e borracha e nós vamos começar a explicação da provinha. Você já pode aproveitar, ir pausando o vídeo para você responder a prova. Ok? Então vamos começar. Prepare sua provinha, lápis e borracha. Vamos começar a leitura. Primeiro quesito. Circule os nomes que indicam as pessoas que moram com você. Aqui na primeira linha tem vários parentes e você vai fazer um círculo apenas daqueles parentes que moram com você. Vamos começar pelo primeiro. Irmão ao lado. Avó, mãe, sobrinha, tio, pai, irmã, avô, padrasto, tia, primo, madrasta, prima, sobrinho. Você vai fazer um círculo apenas daqueles parentes que moram com você. Pode ser 1, 2, 3 ou mais. Pode ser até que sejam todos. Mas você vai fazer um círculo de acordo com a sua família. Todo mundo entendeu como fazer o primeiro? Muito bem, nós vamos agora para a próxima questão. Responda esse primeiro, vão pausando o vídeo e aí vocês continuam assistindo. No segundo quesito, você precisará do seu lápis de cor. Pegue seu lápis de cor na cor que você quiser. Eu só sugiro que vocês não usem o preto, para não apagar as respostas que são de cor preta, certo? Então eu recomendo que vocês peguem uma cor mais clara. Primeiro retângulo diz assim, a perguntinha do segundo quesito. Pinte os retângulos que mostram do que uma criança precisa. Uma criança precisa de quê? Primeiro retângulo, amor. Se uma criança precisa de amor, você vai pintar o primeiro retângulo, que é esse aqui. Primeiro, amor. Segundo, brigas. Uma criança precisa de brigas? É esse daqui. O próximo, respeito. É esse daqui, respeito. E o último, cuidado. Você vai pintar apenas os retângulos que mostram do que realmente uma criança precisa. Vou repetir. Amor, brigas, respeito, cuidado. Você vai pintar de acordo com o que realmente uma criança precisa. Deu para entender? Vamos para a próxima. Pausem o vídeo, respondem e vocês assistem depois. Terceiro quesito. Complete a frase com a palavra mais adequada. Aqui ao lado, vocês observam que tem 3 palavrinhas. Uma dessas 3 é a mais adequada para essa frase que eu vou ler agora. Tem as palavras solidão, amor e tristeza. E a frase é a seguinte: a adoção é um ato de. Adoção é um ato de solidão, amor ou tristeza. Você vai escrever aqui a palavra mais adequada para essa frase, certo? Então, você vai colocar a palavrinha mais adequada. Vamos para a quarta questão. Você vai precisar também de lápis de cor para responder o quarto quesito. Uma criança foi adotada e passa a ter uma nova família. Como você acha que ela se sente depois que foi para um novo lar? Pinte a figura que representa essa criança. A criança que foi adotada, que passou a ter um novo lar, como essa criança se sente? Ela se sente desse jeito ou ela se sente desse jeito? Você vai pintar qual é a forma como a criança se sente quando ela foi adotada, ela passou a ter uma nova família. Entenderam? Vamos para o quinto quesito. Escreva o nome dos seus ancestrais. Nós falamos agora há pouco sobre o que são os nossos ancestrais. Você vai colocar o nome de
mamãe, coloca aqui embaixo, papai, vovós, aqui os dois, vovós, vovôs, coloca aqui os dois, bisavós e bisavôs. Nós temos 2 vovós, 2 vovôs, 2 bisavós e 2 bisavôs, e você vai colocar o nome de cada um. Você precisará perguntar à sua família, caso você não se lembre do nome de alguém. Você precisará ajuda deles para escrever o nome de todo mundo. Dica: letrinha maiúscula, pois é nome de pessoa, certo? Não se esqueça. Podem virar do outro lado. Tem o seguinte: 6º quesito. Desenhe algo que você aprendeu com seus ancestrais. Você vai desenhar alguma coisa, qualquer coisa que você aprendeu a fazer, que hoje você pode fazer sozinho, com a ajuda dos seus ancestrais, da sua família. Você vai fazer um desenho aqui que represente o que foi que você aprendeu a fazer com eles, certo? Então, muito fácil esse também. Vão pausando o vídeo para responder. 7ª questão. Marque a alternativa correta. Convivência é o mesmo que. Você vai marcar um X na frase que é a mais adequada para essa. Convivência é o mesmo que morar bem distante, convívio próximo, diário, vida em comum. Convivência é o mesmo que, vou aproximar, morar bem distante, convívio próximo, diário, vida em comum. Convivência é o mesmo que qual desses dois? Você vai marcar um X na frase adequada, certo? Na resposta adequada. 8º, escreva uma atividade coletiva realizada na sua casa. Uma atividade que você faz junto com outras pessoas da sua família. Qualquer atividade que você faz junto com eles, os seus familiares, você vai escrever aqui. Caso você tenha dúvida sobre como se escreve alguma palavra, peça a ajuda dos adultos e preencha aqui no 8º com algo que você faz junto com a sua família, algo que vocês fazem como uma atividade coletiva, algo que vocês fazem juntos, ok? Vamos para o 9º. Ordene as palavras de acordo com os numerais e descubra qual é a frase. É o seguinte: aqui tem número 2, 1, 4, 3, 6 e 5. E as palavras: criança, toda, ser, precisa, cuidada, bem. Você pegará a palavrinha de número 1 e vai colocar tudo na ordem. Coloca aqui. Depois, palavrinha de número 2, coloca ao lado com um espaço. Não coloca tudo agarradinho, não. Deixa um espaço entre cada palavra. Prestem atenção se tiver acento, se tiver pontuação, se tiver letrinha maiúscula. Observem que o número 1 tem letrinha maiúscula. Você vai colocar aqui na ordem, observando palavrinha por palavrinha, de acordo com a numeração, e escreva aqui abaixo essa frase. Essa também é bem fácil. Já o 10º, faça um belo desenho de acordo com um dos direitos dos idosos. E um dos direitos que os idosos têm: o idoso tem preferência na fila. Se o idoso tem preferência na fila, ele vai ficar na frente da fila ou ele será o último? Você vai fazer um desenho que represente esse direito que o idoso tem. Todos entenderam sobre como fazer a provinha? Essa provinha é bem fácil, uma provinha muito simples. Vocês vão responder, certo? Vão entregar na escola e depois nós passaremos as notas ao finalizar o semestre. Ok, turma? Então essa será a atividade de vocês. Eu fico aguardando então vocês deixarem a provinha lá e depois as notas serão divulgadas. Muito obrigada, turma, pela sua participação na nossa aula de ética. Boa prova para todos, um excelente fim de semana e a gente se vê na nossa próxima aula.